Boa noite, irmãos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de harmonia, de fé. Então vamos abrir nosso coração, levar juntos nosso pensamento ao nosso Pai. Agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, sentindo essa vibração de amor, essa sintonia plena, acalmando o nosso coração, esquecendo um pouco as preocupações do dia a dia, os conflitos existenciais, e nos sintonizando com o seu amor, com o seu coração, para que assim possamos nos sentir fortalecidos para vencer as dificuldades do caminho, para que assim nos possamos sentir confiantes que não estamos sozinhos nessa caminhada, para que nós possamos abrir também a nossa mente, o nosso coração, para através do Evangelho do nosso Mestre Jesus, alicerçar a nossa vida numa rocha firme, em cuja tempestade não derrube a nossa casa espiritual. Então nós pedimos, Pai, que a Sua presença possa ser sentida assim no nosso coração. Muitas vezes um coração fechado para a Sua presença, um coração que esquece o significado do Seu amor, mas que este coração possa se libertar das angústias, que ele possa se abrir e sentir realmente a Sua presença como Pai amoroso que é. Então agradecemos por essa oportunidade e juntos vamos louvar Seu nome, vamos bendizer este nome que é o Criador de todas as coisas. Vamos agradecer pela oportunidade da vida e por Seu amor. E vamos pedir que permaneça no coração de cada um de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. E assim seja. Bom, irmãos, a nossa reflexão hoje, ela está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, mas ela também está aqui em Mateus, no capítulo 22, e também depois ela está nos Trabalhadores da Última Hora, também em Mateus, no capítulo 20, no versículo de 1 a 16. Ela é citada nos Trabalhadores da Última Hora. E a gente vai falar aqui do muitos são chamados, poucos escolhidos, na parábola das festas de núpcias. Jesus, falando ainda através de parábola, disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, desejando realizar as núpcias do seu filho, enviou os seus servos para chamar às núpcias aqueles que tinham sido convidados, mas eles se recusaram a ir. Ele então enviou outros servos com ordem de dizer aos convidados de sua parte: eu preparei meu banquete, fiz matar meus bois e tudo que tinha feito engordar, está tudo pronto, vinde às núpcias. Mas eles não se comoveram com isso, foram-se uns para o seu campo, outros para o seu negócio, outros agarraram os seus servos enviados e maltrataram e os mataram. Ao ficar sabendo, o rei ficou com muita raiva e, mandando as suas tropas, destruiu aqueles homicidas, incendiando-lhes a cidade. Disse então a seus servos: a festa de núpcias está pronta, mas aqueles que tinham sido convidados não eram dignos. E depois as encruzilhadas e chamai às núpcias todos os que encontraram. Seus servos então se foram pelas ruas, reunindo todos os que encontraram, bons e maus. E o salão das núpcias ficou repleto de pessoas que se assentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver
os que estavam à mesa. E percebendo nela um homem que não portava veste nupcial, disse: meu amigo, como entraste aqui sem ter a veste nupcial? E esse homem permaneceu calado. Então o rei disse aos seus servos: atai suas mãos e pé e atirai-o nas trevas exteriores. Lá haverá choros e ranger de dente, pois muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então essa aqui é uma das partes que está em Mateus. Nos trabalhadores da última hora, ela também é citada já de uma maneira diferente. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de manhã cedo a fim de contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com os trabalhadores que cada um receberia 1 denário por dia, mandou-os à vinha. Saiu ainda na 3ª hora do dia e, vendo os outros que permaneciam na praça desocupados, disse-lhes: ide também vós à minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles foram. E ele saiu ainda na 6ª e na 9ª hora do dia e fez a mesma coisa. E saindo ainda pela 10ª hora, encontrou outros que lá estavam sem fazer nada, aos quais disse: por que permaneceis ao longo do dia sem trabalhar? Responderam: porque ninguém nos contratou. E ele lhes disse: e depois também vós à minha vinha. E chegando à tarde, o senhor da vinha disse ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que só tinham vindo à vinha na 10ª hora, aproximando, receberam 1 denário. Vindo por sua vez, os que tinham sido os primeiros contratados acreditavam que se daria mais, mas não receberam mais do que 1 denário cada um. Ao receber, murmuraram contra o pai de família, dizendo: estes últimos só trabalharam 1 hora, e tu pagaste o mesmo que nós, que suportamos o calor do dia. Mas a resposta dele disse a eles: amigo, não te fiz injustiça, não combinaste comigo 1 denário por jornada? Toma o que és teu e vai. De minha parte, quero dar a estes últimos tanto quanto a ti. Então não me é permitido fazer o que quero? Ou o teu olho é mau, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Então elas são muito semelhantes, né? E a gente vê aqui nessas parábolas que o Senhor chama a todos nós, né? Nós todos somos chamados em determinadas horas diferentes, mas todos somos chamados. Uns mais cedo entendem o chamado, atende logo esse chamado, se prepara para esse chamado, se apresentam, como diz, vestido corretamente na sua envergadura espiritual para esse chamado. Outros ficam mais ou menos no meio do caminho, né? Não levam muito a sério, não querem muito se comprometer com o chamado, e outros ignoram o chamado, né? Então a gente vê aqui nessa mensagem que nós precisamos prestar atenção em como nós estamos comportando diante do chamado do Senhor na nossa vida. Se nós estamos sendo aqueles que se prepara, que veste a veste nupcial, que prepara sua mente, seu coração, a sua vida, vivendo as leis morais que o Pai traz para todos nós, ou se nós vamos ser aqueles trabalhadores relapsos, né, que ficam ali ignorando essa lei, e depois, como disse aqui, vai ter uma consequência, né? Vai ter o pranto e o ranger de dentes, né? Porque muitas vezes a gente está sentindo que o Pai está nos chamando, que Ele está falando: filho, eu te dei a vida, você pode construir muitas coisas com ela, você pode alcançar a evolução moral, espiritual, com essa vida que eu te dei. Mas a gente fica ignorando isso. Por quê? Porque nós estamos, como os trabalhadores lá,
os convidados lá para as núpcias, nós estamos aí interessados nos nossos afazeres, que rendem para nós, né, os bens materiais, os prazeres da vida, as facilidades do mundo. Então a gente ignora isso. Por quê? Porque é mais fácil, né, a gente cuidar da nossa vidinha conforme a gente acha que deve cuidar, agindo positivamente ou negativamente, sem se preocupar com essa lei que nos rege. Porque quando nós estamos infringindo essa lei, nós vamos ser punidos, não pelo Senhor, mas pela nossa consciência, pelas nossas consequências. Porque todas as vezes que nós infringirmos essa lei moral que Deus traz para nós, vai ter uma consequência. E a gente vai sofrer, né? O nosso sentimento, muitas vezes, ele está deteriorado, ele está desgastado. Por quê? Porque a gente fica aí, deslumbrado com as coisas do mundo, pensando só no dinheiro, pensando só nas facilidades, em divertir, em beber, fumar, se drogar, se prostituir, né? Viver o sexo aí à vontade, sem consequências, sem responsabilidade. Hoje é com um, amanhã é com outro. Ninguém está preocupado em cumprir a lei divina. Por quê? Quando a gente está cumprindo a lei divina, a nossa consciência está em paz. Porque ela não fica cobrando de nós o que você está fazendo da sua vida. Por que você está infeliz? Você não acha que está na hora de mudar? A gente sabe que está ainda com dificuldade, que a gente enfrenta dificuldades, mas a gente está no caminho certo. A gente está tentando fazer o melhor. Então a nossa consciência, ela fica em paz porque ela sabe que nós estamos trabalhando dentro das nossas possibilidades, mas estamos nos esforçando, não é? Vocês veem que os trabalhadores da última hora, uns recebem, chega primeiro, trabalha mais, são comprometidos com a vida, querem cumprir a lei divina, respeitam a Deus, confiam em Deus, amam a Deus, se entregam a Deus, né? E os outros que ficam, que deixam para depois, mas mesmo esses, têm a sua recompensa, têm o seu reconhecimento. Porque a gente às vezes pode passar uma vida inteira agindo de uma maneira que está nos prejudicando, mas na última hora, se a gente se conscientizar e mudar, a gente recupera aquele tempo perdido. A gente vai aprender, a gente vai transformar, a gente vai se modificar. Não importa o tempo que isso aconteça na nossa vida, o importante é acontecer, A gente tem que pensar assim, Vocês verem que nas núpcias lá, ele chega e convida todo mundo. Pede para todo mundo com antecedência. Eu estou te convidando para participar das núpcias do meu filho. Então prepara. Estou te convidando com antecedência. Você está sabendo que eu estou te chamando? Então o que você vai fazer? Obrigada, irmão. Eu hoje estou meio espanhosa. Obrigada. O que você vai fazer? Você se prepara. Ele chamou. Quando a gente recebe um convite, para ir em alguma coisa, a gente recebe com antecedência. O que a gente faz? A gente já prepara uma roupa, a gente já prepara com quem que a gente vai, se a gente vai levar um presente, como que vai ser a nossa caminhada para esse lugar, Então ele faz isso. Ninguém está despreparado, porque ele convida todo mundo. Então se prepara a sua veste. Agora, no final, como as pessoas não quiseram ir, ele convidou qualquer um, quem ele encontrasse. Então a gente imagina que os servos dele saíram pela rua e catou qualquer pessoa. Catou as pessoas que estavam na rua, ao léu, abandonadas, catou as pessoas que estavam roubando, que estavam fazendo alguma coisa assim, que não era legal, e levou todo mundo. Só que essas pessoas não tinham se preparado. Elas foram do jeito que elas estavam. Chegou lá, ele viu que não tinha veste nupcial. Por quê?
porque foram chamados, né? Isso aí mostra que mesmo a gente estando fora, né, da lei divina, o Pai nos chama. E a gente vai do jeito que a gente está, né? E a gente vai do jeito que a gente está. Mas se Ele chama a todos, porque aqui fala muitos, todos nós somos chamados, né? Agora, a escolha é nossa. O que a gente precisa centralizar nessa mensagem de Jesus é que muitos são chamados, mas a escolha é nossa. Por isso, poucos são escolhidos, porque a escolha não depende do Senhor, depende de nós, escolher o caminho de Deus. E esse renúncia dos prazeres que a gente sente com a vida que a gente leva, das coisas que a gente tem, que a gente valoriza tanto, né? E a gente vê assim, gente, nós valorizamos tantas coisas, né, que vão ficar aqui. A gente briga por causa de dinheiro. Quantas pessoas ficam de mal por causa de herança? Quantas famílias ficam inimigas por causa de herança, de bens materiais, né? Quantos de nós perdem a saúde se matando de trabalhar, indo além das forças capazes de trabalhar para conseguir os bens materiais? E perde a saúde. E aquilo tudo que a pessoa ganha não vale o preço daquilo que ela perdeu de mais valor, que é a saúde, que às vezes é a família que ela deixa negligenciada, porque ela não tem tempo para a família, ela não tem tempo para amar, ela só tem tempo para ganhar, para ter, e não para ser. E quando a gente começa a ter muito tempo para ter e não para ser, no final da jornada a gente vai estar frustrado, porque a gente vai ver que na realidade nós estamos cercados de coisas, mas vazios por dentro. O sentimento foi embora, o amor não foi compartilhado, o auxílio não foi dado, a convivência não foi realizada, e a gente fica vazio. Por quê? Porque faltou o amor. E o amor é a maior riqueza que a gente pode ganhar e construir nesse mundo. E a gente fica aí, né, correndo daqui para lá, de lá para cá, né, igualzinho barata tonta, correndo atrás das coisas que vão ficar aqui. Quando a gente fecha os olhos para essa vida e as pessoas ficam chorando aqui, a gente fica imaginando, está chorando porque não vai mais ver, porque não vai mais encontrar, porque não está mais presente. Às vezes não é isso. Está chorando porque desperdiçou o tempo, não teve tempo para abraçar, não teve tempo para cuidar, não se dedicou a amar, né? Aquele pai que precisava de um abraço, de uma atenção, aquela mãe, aquele esposo, aquela esposa, foi tudo negligenciado. Aí a pessoa vai para o outro lado e aí não tem mais jeito de fazer isso. Não tem mais aquela pessoa para a gente chegar perto e falar, eu te amo. Ou me desculpe se eu te ofendi, não fica com raiva de mim não, eu sei que eu te magoei, mas me perdoa, né? O chamado de Deus para nós, gente, é esse despertar espiritual, esse acordar para a verdadeira vida, que não é essa vida iludida que a gente vive aqui, mas é a vida plena que nos espera. E se a gente não se preparar agora, nesse chamado que o Pai faz por nós, para modificar o velho homem, as nossas coisas negativas, para atender esse chamado, nós vamos sair daqui do mesmo jeito. Nós vamos sair daqui ainda com mágoa, com ressentimento, ainda com raiva das pessoas, ainda deixando a desejar do amor que a gente não deu, do bem que a gente não fez, né? Da alegria que a gente podia ter feito na vida do outro e a gente não fez. Porque quantas vezes nós somos a lágrima do outro, quantas vezes nós somos a tristeza do outro, né? No modo que a gente age na vida do nosso irmão, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, com as desavenças, com as palavras rudes. Então o chamado é para esse despertar, que a nossa vida que é oportunidade de harmonização uns para com os outros. E é dentro da nossa casa que começa essa harmonia.
Se a gente começar essa harmonia dentro da nossa casa, o nosso país, o nosso mundo, a nossa terra, ela terá harmonia. Mas enquanto essa harmonia não existir dentro de nós, enquanto nós formos do jeito que nós somos, o nosso mundo não vai mudar. O amor não vai ser presente na nossa vida e nem no nosso planeta. Por isso Jesus veio aqui, mostrar como se ama. Porque Jesus, ele foi passando e foi chamando. Ele chamou o cego, ele chamou a prostituta, ele chamou o ladrão, ele chamou até aquele que o traiu. Ele chamou todos. Então, se Jesus é o exemplo do chamado de Deus, e Ele nos chama constantemente através do seu Evangelho, até quando nós vamos ignorar esse chamado? Até quando nós vamos ser surdos ao grito de que Jesus chama e fala: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados. Vinde a mim, que sou manso e humilde de coração. Nós vamos deixar de escutar essa mensagem para escutar a mensagem do mundo, para escutar o chamado do mundo, que a gente atende tão prontamente, porque quando as coisas do mundo nos chamam, a gente atende tão prontamente, e quando o Pai nos chama, nós não atendemos, nós ignoramos o chamado, nós fazemos ouvido de mercador, não escutamos. E agora é a hora desse chamado. A gente vê que a passagem de Jesus pela terra, quando ele foi escolhendo aquelas pessoas que foram seus discípulos, que caminharam com ele, o amor que ele dispensou aquelas pessoas, foi uma transformação na vida daquelas pessoas. A gente vê Pedro era um turrão, era um brigão, ele tinha o sangue quente, ele era esquentadíssimo, tanto que na hora lá da prisão de Jesus, ele vai e corta a orelha do centurião. E ele já estava com Jesus há muito tempo, ele já tinha o exemplo de Jesus há muito tempo, e mesmo assim, naquela hora, ele não resistiu ao homem velho que ainda tinha dentro dele. Aquele homem aflorou. E nós, hoje, aqui nesse momento, nós falamos para nós: eu tenho Jesus na minha vida, eu amo Jesus, Jesus é meu Salvador. Mas mexe com a gente, faz alguma coisa que a gente não goste, para ver um homem velho que ainda mora aqui dentro despertar, e brigar, e xingar, e ficar com raiva, e magoar, e fazer verter lágrimas dele mesmo e do outro. Então, vamos ser vigilantes em quem nós somos e como nós somos. E como nós podemos ser diferentes se o que nós somos hoje não nos agrada. Porque só nós mesmos nos modificamos. Você pode auxiliar o outro. Uma mãe pode dar conselho para um filho. Uma mãe pode aconselhar um filho. Pode auxiliar um filho. Mas é o filho que tem que se modificar, é o filho que tem que tomar decisão. Então, a gente pode ser para o outro auxílio, mas a decisão da mudança, de atender o chamado, é nossa, de mais ninguém. E a gente vê as recompensas, porque Deus é muito justo, e Ele é que vai falar se eu mereço ou se eu não mereço receber igual aquele que trabalhou mais ou aquele que trabalhou menos. Porque às vezes aquele que trabalhou menos, a gente vê que ele não trabalhou porque ele não queria trabalhar, ele não trabalhou porque ele não conseguiu uma maneira de trabalhar. E muitas vezes é isso que acontece também com a gente não encontra o nosso caminho, a gente passa perdido pela vida, a gente passa procurando caminho sem achar, e de repente a gente acha, e aí a gente começa a seguir firme aquele caminho, e a gente vai trabalhando para aquele caminho levar a gente a atender o chamado do Senhor. Então, quando o Pai vê isso em nós, Ele vai nos recompensar igualzinho aquele que se esforçou, porque Ele sabe
que nós não tivemos a oportunidade, às vezes, né? A gente vê, às vezes, uma pessoa que passou uma vida inteira no vício, que passou a vida inteira batendo cabeça, a família preocupada, ele aprontando coisas e mais coisas, e de repente ele ouve o chamado. Ele sente no coração. Por quê? Porque as consequências vêm. E tem uma hora que a gente tem que falar, basta, eu preciso mudar. E aí quando ele muda, a gente vê a felicidade que é. Então a gente não importa se ele passou uma vida inteira errando, a gente só vai ficar feliz porque agora ele está se encontrando. Ele está recomeçando a sua jornada de uma maneira positiva. Então o chamado é isso, gente. E agora é nós que estamos sendo chamados. Não é mais Pedro, não é mais Mateus, não é mais ninguém, aqueles que seguiam Jesus. Somos nós, os filhos da última hora. Porque nós somos da última hora. Porque se nós não fizermos essa transformação e não aceitarmos o chamado que nos é falado, que nos é feito, o nosso mundo não vai se transformar. Então vamos ouvir esse chamado e vamos dizer sim, sim. Quando Deus te chamar, vá. Quando Deus te chamar, siga. Não tenha medo, porque Ele vai te levar num caminho seguro. Então a gente acha muito importante essa lição. Quando você tiver alguma dúvida de como fazer com a sua vida, de ter as respostas que vocês não conseguem encontrar aí nas coisas fúteis e prazerosas da vida, procure as respostas em Jesus, no Evangelho, vá lá. Tem tantas lições maravilhosas que nos fortalecem, que nos orientam e que nos auxilia a nos encontrar como filhos de Deus. Então fica aqui a nossa mensagem, nossa reflexão, né, dessa passagem tão bonita do Evangelho, porque não tem uma passagem do Evangelho que a gente não sinta a emoção de ver o quanto Jesus trouxe o seu amor para semear entre nós, o quanto Ele nos amou, o quanto Ele se dedicou para que nós aprendêssemos a amar. E até hoje nós somos meio ainda ignorantes na nossa maneira de amar, porque nós não amamos igual Jesus amou. Nós vamos aprendendo com Ele que um dia nós vamos amar incondicionalmente, sem falar, esse aqui eu amo, esse aqui eu não amo. Vamos amar a todos. Então fica aqui essa mensagem, vamos agradecer. Agradecemos, Pai, por mais essa noite. E pedimos seu amparo, sua proteção para o nosso lar, para os nossos entes queridos, para o nosso planeta Terra. Pedimos, Pai, o acolhimento dos irmãos desencarnados que ainda vagueiam pela terra em sofrimento, presos ainda ao mundo terreno, porque desperdiçaram a oportunidade de falar sim ao seu chamado. Que eles possam agora, pela sua bondade, pela sua misericórdia, serem acolhidos e encaminhados ao lugar de seu merecimento. Pedimos o fortalecimento do nosso corpo e do nosso espírito, para que assim possamos caminhar seguramente em sua direção, atendendo o seu chamado, dizendo sim, estou aqui, Pai, estou a caminho. E se pedras, espinhos, tropeços, nos ferir no caminho dessa jornada, não vamos ficar caídos, desanimados, lambendo nossas feridas. Vamos levantar, nos pôr de pé e saber que o seu amor, a sua força nos sustenta. Nos proteja, Pai, dos perigos visíveis e invisíveis, e que nós possamos agradecer também aquela que acolheu Jesus em seu manto de mãe, que cuidou, que orientou, que amou, para que ela também nos abençoe, nos oriente, nos ame e receba de nós a gratidão por ter trazido para a terra a luz do mundo. Que nossa mãe possa nos abençoar e que você também, Pai, possa nos abençoar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Que a paz de Cristo esteja com todos nós.